Perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar, irmão. Nesta noite nós iremos falar um pouco da palavra do Senhor para a nossa meditação. O Senhor está perto quando oramos. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo que isso se prove ao contrário, que muitas vezes nós oramos, mas pensamos que o Senhor não está ouvindo a nossa oração. Mas nesta noite o Senhor vem falar o contrário, que Ele ouve a nossa oração. Ele ouve a nossa petição. Quando nós, aleluia, se dobramos, se ajoelhamos diante da presença do Senhor, Ele ouve a nossa adoração. Quando nós oramos em espírito e em verdade. Quando nós oramos, nós invocamos Ele em verdade. Deus, Ele nos ouve. Deus, Ele, aleluia, porque a palavra do Senhor diz que Ele não está com o ouvido agravado para que Ele não possa ouvir a nossa oração. O salmista fala por nós ao clamar: por que te conservas longe, Senhor? Por que te esconde no templo da angústia? No Salmo 10, primeiro. Até mesmo o próprio Jesus, quando estava pendurado na cruz, clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Muitas vezes nós sentimos desamparado, muitas vezes nós pensamos que o Senhor não está ouvindo a nossa oração devido às provações que a gente vem passando. Não sei, mas Deus, Ele sabe, Ele conhece. Muitas vezes provações, porta de emprego, muitas vezes as pessoas estão orando em prol de porta de emprego, mas Deus, Ele quer que a gente venha continuar orando, porque Ele tem o poder para abrir porta onde não há porta. Ele tem poder para fazer tudo aquilo que para nós pode ser impossível, mas para Deus não há nada impossível. Tudo pode, aquele que crê, tudo aquele que pede, recebe, como foi falado, foi cantado nesta noite. Mas nós temos que pedir, dá-se-vos-á, mas nós temos que clamar, continuar clamando na presença do Senhor, pedindo para Ele, para que Ele possa fazer aquilo que nós não podemos fazer. E aquilo que nós podemos fazer, nós temos que fazer, que é orar, é andar em obediência à palavra do Senhor, porque Ele quer nos abençoar, Ele quer nos livrar, como Ele tem nos livrado. Nós temos que dar graça por hoje nós estarmos aqui na casa do Senhor, louvando, glorificando, bendizendo o seu santo nome e agradecendo a Ele pelo fôlego de vida, pela saúde, pelo livramento, pela porta de emprego, até mesmo por aquela porta que ainda não foi aberta, mas eu creio que no momento e na hora certa, Deus, Ele vai abrir, porque primeiramente Ele prepara nossas vidas para que a gente venha receber aquilo que Ele tem preparado para nós. Muitas vezes nós olhamos, até falamos: Senhor, o Senhor não está ouvindo a nossa oração, o que está acontecendo? Mas Deus, Ele ouve, até mesmo aquilo que a gente não, na maioria das vezes, nós não sentimos. Mas Deus, Ele está perto, irmão. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele não muda e nem vai mudar. Porque Deus, Ele opera, Ele nunca chega atrasado. Ele sempre chega na hora certa, no momento certo para nos abençoar. Muitas vezes nós pensamos que Deus nos esqueceu. Muitas vezes nós passamos por provações. Eu mesmo, aleluia, sou prova disso. Se eu for contar o meu testemunho, tenho pouco tempo ainda. Eu creio que pouco tempo, né? Mas para mim chegar aqui nessa cidade, irmão, eu passei muita provação, passei sim, porque nós temos que passar pelas provações, porque a palavra de Deus diz que Ele prova aquele que Ele ama. Então Ele nos prova para entregar aquilo que nós precisamos, que nós pedimos para Ele. Então, quando eu cheguei aqui, irmão, nessa cidade, para a honra e para a glória do Senhor, Deus, Ele tem feito grandes coisas na minha vida. Não somente na minha vida, mas na vida da minha família. Para mim chegar aqui, eu tive que passar um processo na mão do Senhor, no comecinho da minha fé. Mas eu estou aqui nesta noite para agradecer, porque quando a gente passa, a gente ganha experiência, a gente ganha paciência, porque nós temos que ter paciência para receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, tudo aquilo que nós temos pedido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós pedimos e pensamos que nós não vamos receber. Como eu creio que cada um dos irmãos tem pedido, até mesmo salvação para a sua família, libertação, transformação. Como eu tenho orado desse jeito, eu agradeço a Deus, porque o meu esposo em Belém, ele nunca tinha ido na igreja, a não ser quando ele entrou para a gente casar.
mas aqui, para a honra e para a glória do Senhor, ele está vindo. Eu creio que ele já é um servo de Deus, só falta confessar o nome do Senhor. Mas ele tem vindo, ele tem até incomodado eu mesma para me vir dia de sábado, às vezes que a gente está com aquela preguiça de levantar, mas ele mesmo vai embora, está na hora. Então eu creio que é o próprio Deus que está trabalhando, através não somente da minha oração, mas da oração dos irmãos, que eu creio que tem orado, colocado a vida dele na mão do Senhor, porque aquilo que eu não posso fazer, o Senhor ele pode transformar. Eu não posso mudar o coração dele, eu não posso mudar o jeito dele, mas Deus ele pode. Então nós temos que orar e pedir para o Espírito Santo de Deus trabalhar na vida, não sei se é da esposa, não sei se é do marido, não sei se é dos filhos, mas Deus ele tem o poder para transformar. Deus ele tem o poder porque ele quer salvar. Ele não morreu naquela cruz do Calvário somente pelo amor da minha vida e da vida dos irmãos, mas sim da humanidade. Então nós temos que orar para que Deus ele venha trabalhar na vida dessas pessoas, mas para isso as pessoas também têm que dar lugar, porque nós oramos, fazemos a nossa parte, porque nós temos que orar um pelos outros, mas a pessoa tem que querer, porque só tem dois caminhos, nós sabemos disso, que é um que leva para a salvação e outro para a condenação. Então a pessoa tem que aceitar. Tem pessoas que já conhecem a palavra do Senhor, mas para isso a pessoa tem que se voltar para Deus, fazer a vontade do Senhor, querer que o Espírito Santo trabalhe na sua vida para deixar aquilo que tem atrapalhado até mesmo de chegar diante da presença do Senhor, porque Deus ele perdoa nossos pecados, mas quando nós deixamos de praticar aquilo que entristece o coração de Deus, para que nós possamos andar em obediência, obedecer é melhor que remediar, como diz a palavra. Então nós temos que obedecer a palavra do Senhor, nós temos que fazer a vontade do Senhor, trabalhar conforme a vontade do Senhor, deixar Deus trabalhar nas nossas vidas, guiar o nosso espaço, guiar os nossos caminhos, porque nós mesmos não sabemos, irmão. Nós não sabemos nem orar, por isso que o Espírito Santo ele intercede diante da presença do Senhor, com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos pedir. Muitas vezes nós não recebemos aquilo que a gente pede porque nós pedimos mal. Então nós temos que pedir a cada dia para que o Espírito Santo possa continuar intercedendo por nós, pedindo para Deus, aleluia, no momento e na hora certa, entregar, preparar as nossas vidas, porque muitas vezes o nosso Senhor não entrega, porque Ele está nos preparando para receber e nos preparando para agradecer, porque muitas vezes o nosso Senhor Ele entrega e nós não agradecemos o que Deus Ele tem feito nas nossas vidas, não para a honra e glória do nosso nome, mas para a honra e glória do nome de Jesus, porque é Ele que tem que ser glorificado, não é nós, não somos nós que devemos ser glorificados, mas sim o nosso Senhor, porque Ele merece toda a adoração, todo o louvor, toda a gratidão. Então, quando nós pegarmos, aleluia, alguma coisa para fazer na obra do Senhor, que nós viemos fazer com amor, porque a obra não é do homem, a obra é do Senhor. Então, nós temos que continuar pedindo sabedoria, direção, para que o Senhor venha nos capacitar, porque é Ele que nos capacita. Nós não sabemos fazer nada, mas quando nós se humilhamos diante do Senhor, invocamos como foi lida a palavra, quando nós invocamos de todo o nosso coração, e em verdade, Deus, Ele ouve a nossa adoração. Mesmo que seja tardio para conosco, porque nós pensamos que pedimos tanto e Deus não entrega logo aquilo que nós precisamos, mas Deus Ele conhece, Ele que sonda o coração, Ele que conhece nossos pensamentos. Então Deus Ele sabe no momento e na hora certa para entregar aquilo que nós estamos pedindo. Não é que Deus chega atrasado, não, Ele sempre chega na hora certa. Se Ele ainda não entregou aquilo que os irmãos estão pedindo, continue orando, continue buscando, continue invocando o nome do Senhor, continue perseverando, continue pedindo para o Senhor guiar os seus passos, perseverando em oração, porque eu sei que é difícil, muitas vezes vem o desânimo, muitas vezes a gente não tem vontade nem de dobrar o nosso joelho diante do Senhor, não temos palavra, muitas vezes nós nos ajoelhamos e dissemos, Senhor, não tenho nem palavras, mas Deus Ele conhece os nossos pensamentos, Deus Ele conhece o coração, até mesmo as lágrimas que vocês jogam na presença do Senhor, Deus Ele sabe interpretar a cada uma Deus Ele sabe, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, eu tenho experiência própria das lágrimas, porque passei pelo momento na minha vida que eu não tinha mais palavra para falar, eu dobrava o meu joelho e só chorava, Senhor, eu estou aqui, o Senhor conhece a minha vida, o Senhor conhece. Então, que o Senhor possa interpretar cada lágrima que cai do meu olho nesta noite, recebe. E eu creio, eu tive a experiência de sentir Deus colhendo, os anjos colhendo as lágrimas.
porque não foi fácil, mas eu estou aqui, porque eu passei. É bom quando nós passamos pelas provações, quando nós permanecemos fiel para com Deus. Deus, ele é fiel, mesmo que nós não sejamos fiel, porque nós não somos fiel para com Deus, mas ele continua sendo fiel, porque a palavra do Senhor, ele fala, quando ele promete, ele cumpre, porque ele não é homem para que minta, muito menos o filho do homem para que se arrependa das promessas dele. Se ele prometeu, irmão, no momento e na hora certa, Deus vai cumprir. Ele vai cumprir. Se foi ele realmente que prometeu, ele cumpre, como ele tem cumprido na minha vida. Então, nós somente temos que agora agradecer a Deus por tudo, mesmo em meio às situações que estão acontecendo, em meio às crises que todo mundo reclama, mas o nosso Deus é o Deus que todo o poder está na mão dele. Então não há nada que ele não possa fazer para nos abençoar. Deus, ele abençoa o povo dele, aquele que se humilha, aquele que busca, aquele que está andando em obediência. Nós temos que obedecer a palavra do Senhor, andar conforme o Senhor ele quer que nós venhamos andar, fazer aquilo que Deus ele quer fazer nas nossas vidas. Se nós não sabemos o que é, temos que continuar orando e pedindo para que ele venha fazer sobre as nossas vidas tudo aquilo que ele tem prometido, tudo aquilo que ele tem, aleluia, falado que vai fazer, ele vai fazer, irmão. Somente temos que pedir e obedecer a palavra do Senhor. Eu separei aqui um pedacinho para me ler. Eu creio que Deus ele ainda continua falando. Nosso sentimento pode dizer que Deus está distante, mas a Escritura diz outra coisa. Quando clamamos a Deus em oração, ele está perto, que sintamos ou não. No mesmo tempo, podemos orar por algo que precisamos e não vemos uma resposta de semanas, meses ou anos de intercessão fervorosa, porque Deus nos faz esperar tantas vezes pelo que temos certeza ser necessário imediatamente. Deus pode negar-nos certas coisas durante algum tempo, porque deseja que oremos ardentemente, intercedendo por elas. Ele quer fazer algo grande em resposta às nossas orações. Algo só pode nascer da oração. É possível que certas coisas não ocorram em sua vida, a não ser que ore longa e fervorosamente por elas. Se começar a desanimar e achar que a vida nunca vai mudar, saiba que a verdade é justamente o oposto. É nessas ocasiões, quando você acha que não está chegando a lugar algum, ou que está perdendo o futuro, que Deus lhe reserva, que Deus está, na verdade, preparando você para seu futuro. Quando chega a hora certa, é sábio que ele trabalha rapidamente. Achegue-se a Deus em oração, confiando em sua proximidade. Agradeça-lhe por ouvir suas orações e porque vai respondê-las à sua maneira perfeita. Aleluia. Deus, ele ouve a nossa oração. E no momento, na hora certa, Deus, ele vai entregar aquilo que os irmãos têm pedido, aquilo que os irmãos têm clamado, porque Deus, ele é fiel para cumprir as suas promessas nas nossas vidas. Mesmo que isso passe 1 ano, 2 anos, 3 anos, até mesmo pode ser um dia, que um dia para Deus é 1000 anos, 1000 anos é um dia, então pode ser logo, assim conforme a vontade do Senhor. Tudo tem que ser feito conforme a vontade do Senhor, não conforme a nossa vontade, porque por nós queríamos logo, ver logo, mas não é dessa maneira. Então Deus, ele trabalha dessa maneira, e muitas vezes nós pensamos que Deus, aleluia, nos ouve. Muitas vezes Deus fica em silêncio, porque no silêncio Deus, ele trabalha também. Deus, ele trabalha. Então, irmão, nós temos que esperar. Esperei com paciência no Senhor. E ele vai ouvir a nossa oração como ele tem ouvido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós temos somente que agradecer, irmão. São essas palavras. E que o Espírito Santo de Deus continue falando na vida e no coração de cada um dos irmãos. E que Deus abençoe a vida dos irmãos. Em nome de Jesus.